Olá, terráqueos! Meu nome é Luna, eu sou nutricionista e comunicadora e hoje a gente vai responder algumas perguntas que vocês me mandaram lá no Instagram. Então, se você ainda não me segue no Instagram, me segue lá, @camaradaluna, tem conteúdos diferentes no Instagram, em cada rede social. Então, eu indico que você me siga lá para você poder, inclusive, me mandar perguntas para que eu possa responder aqui em algum vídeo desse canal. E hoje a gente vai falar de alimentação, nutrição e outras perguntas nesse sentido. Mas antes de começar o vídeo, já queria pedir para você deixar aquele like, se inscrever no canal, ativar o sininho e se você quiser apoiar o meu trabalho, se tornar membro do canal ou até marcar uma consulta comigo, todas essas informações estão aqui na descrição desse vídeo. Agora bora lá que eu tenho umas coisas importantes pra gente falar. A primeira pergunta é: tem algum problema se a pessoa comer só pão com café com leite todos os dias pela manhã? E aí, vamos lá. Se você só comer isso durante o seu dia inteiro, claro que é um problema, porque você não consegue todos os micronutrientes, vitaminas, minerais e os macronutrientes, carboidratos, proteínas e lipídios, só através do café com leite e pão. Porém, se ao longo do seu dia você fizer uma variabilidade de alimentos, então se você comer o seu café com leite com pão todos os dias de manhã, porém você faz um lanche da manhã diferente, onde você come uma fruta, um iogurte, você faz um almoço onde você come arroz, feijão, uma carne, salada, vegetais, azeite, toma um suco. De tarde você come outra coisa ali no lanche, de repente uma outra fruta, um pão novamente. E de noite você ainda janta, faz uma refeição completa. Nesse contexto, não tem problema nenhum você comer café com leite com pão todos os dias de manhã. É claro que é importante a gente variar a nossa alimentação, mas isso vai depender de todo o contexto alimentar do dia a dia e não só de uma única refeição. Então, como eu falei, tem problema? Não necessariamente. Isso tudo vai depender de todo o resto de comida que você come durante o seu dia. É importante a gente pensar que a nossa alimentação, para ela ser saudável, ela tem que ser variada e que isso vai depender de todo o contexto e não de uma única refeição ou de um único alimento. A próxima pergunta é: se você pudesse atualizar o Guia Alimentar Brasileiro, colocaria algo novo? Mudaria a direção? Eu achei essa pergunta muito interessante, por isso eu quis trazer aqui num vídeo no YouTube pra gente poder ter mais tempo para debater. E assim, eu gosto muito do Guia Alimentar para a População Brasileira. O guia é um dos pilares do meu atendimento nutricional. E o guia é uma ferramenta importantíssima que foi construída pela mão de muitos profissionais da área da saúde, com muita pesquisa. É um material que é referência no mundo inteiro sobre alimentação e nutrição. E é nosso, é brasileiro, é incrível, é muito bom. Se você não tem a possibilidade de fazer uma consulta nutricional comigo ou com qualquer outro profissional de saúde, eu aconselho o Guia Alimentar para a População Brasileira, que é uma ferramenta, inclusive, gratuita, que você pode ter acesso e que vai te dar todo um norte sobre o que seria uma alimentação saudável, sem modismos, sem terrorismo nutricional, um vocabulário, inclusive, que evita coisas muito definitivas. Então, proíbe, não tem essas palavras, é sempre evite, limite e não proibitivo de alimentos, porque ele tem uma visão muito mais ampla da alimentação, uma visão de que a alimentação é cultural, é também sobre comensalidade, que é um conceito exclusivo do Guia Alimentar, que fala da importância da gente comer com outras pessoas ao nosso redor e o quanto isso influencia na nossa alimentação. Foi o Guia Alimentar que trouxe a classificação nova, que é a classificação dos alimentos por grau de processamento, em minimamente e in natura, processados e ultraprocessados. E essa classificação é importante demais porque a gente tem visto nas pesquisas ao longo dos anos que realmente os ultraprocessados estão associados a uma piora na nossa alimentação. Então, o Guia Alimentar, além de ser incrível em vários aspectos, ele também foi inovador na questão da classificação nova. E eu não mudaria essa direção. Eu acho que a direção do Guia Alimentar é uma direção que busca o direito humano a uma alimentação adequada e saudável. Eu acredito que o Guia Alimentar busca um olhar mais ampliado sobre a alimentação e nutrição, exatamente expandindo esses conceitos,
com a comensalidade, entendendo que a cultura também faz parte da alimentação e valorizando essa cultura alimentar brasileira que a gente tem, que é tão rica. Então, assim, a direção do guia eu acho que já é uma direção que é a direção que eu tomaria. Eu mudaria algo? Talvez mudaria alguns pontos, talvez incluísse coisas mais políticas, pra gente entender realmente o porquê que a gente se alimenta tão mal, o que leva a gente a se alimentar mal, o que leva a pessoas ainda a passarem fome no mundo. Talvez expandir um pouquinho esse conceito das dietas, de restrição alimentar, colocar também coisas da nutrição comportamental que a gente percebe que fazem parte, né, da alimentação dos seres humanos. Então, que a nutrição é biopsicossocial e não só uma ingestão de nutrientes, como muitas pessoas querem acreditar e passar, né? Então, assim, esses são os pontos que eu mudaria, mas no geral, eu amo o guia alimentar. Como eu falei, eu uso como um dos pilares centrais do meu atendimento nutricional. E ele é uma ferramenta importantíssima para o Brasil e para o mundo. Então, leiam o guia alimentar, indiquem o guia alimentar. Quem sabe um dia aí não vem uma versão atualizada pela camarada Luna do guia alimentar com esses pontos que eu colocaria a mais para que ele ficasse ainda mais maravilhoso. A próxima pergunta é sobre um assunto que tá dando o que falar, principalmente lá no Instagram e nas redes de vídeos verticais. E que nem é bem uma pergunta, tá? É um questionamento, mas eu quis trazer aqui porque eu quero expor os meus pontos em relação a isso, a minha opinião em relação a isso, porque esse debate tá bastante acalorado e eu quero hablar. E a pergunta é: quem diria que usar os pacientes como marketing do próprio trabalho seria antiético, né? Bom, para você que não é nutricionista e que não tem a menor necessidade de saber que houve uma publicação de um novo código de ética do nutricionista, eu vou dar uma explicada no que está acontecendo. Recentemente teve o lançamento do novo código de ética nutricional, que vem em substituição do código de ética que era de 2018. O código de ética ele serve para limitar os nossos direitos, deveres, princípios e limites da nossa atuação enquanto profissionais nutricionistas, com o objetivo de oferecer práticas nutricionais seguras, responsáveis e alinhadas com as demandas sociais da população. E é por isso que esse código de ética é constantemente atualizado. Exatamente porque as coisas mudam, as demandas da população mudam. E essa mudança no código de ética aconteceu exatamente porque houve um aumento absurdo do uso das redes sociais, principalmente após a pandemia de Covid. Inclusive, uma das mudanças no código de ética é a inclusão da telenutrição, que não era incluída no código de ética antes da pandemia. E na pandemia, como a gente precisou atuar em EAD, atuar de forma online, virtual, a teleconsulta também começou a ser regulamentada pelo código de ética e no novo código de ética agora ela está implementada de fato. Porém, a briga que está acontecendo é porque vários nutricionistas não concordaram com algumas mudanças que tiveram nesse novo código nutricional. Porém, a maioria dos artigos, a maioria das coisas que estão no código de ética atual já estava no código de ética de 2018. E tem gente reclamando por coisas que já estavam no código de ética de 2018. Parece que nunca tinham lido a porcaria do código de ética da nutrição. Uma das coisas que já é proibida desde 2018 é a divulgação de dados sobre o paciente, principalmente fotos de antes e depois. Tudo isso com o objetivo de quê? De promover o próprio trabalho. E aí essa pessoa que mandou a mensagem falou: quem diria que usar os pacientes como marketing do próprio trabalho seria antiético? E aí eu tenho que concordar que é antiético. É antiético, era antes e continua sendo agora. Sabe por quê? Porque o único objetivo de você divulgar um antes e depois é para promover o seu próprio trabalho. E o seu trabalho não depende só das suas orientações nutricionais. Porque uma pessoa ter um processo de emagrecimento depende de muitos fatores. Por isso mesmo, o tratamento é multidisciplinar. Fora que divulgar foto de antes e depois só tem como objetivo divulgar emagrecimento.
E se o seu trabalho se resume única e exclusivamente em emagrecimento, eu sinto muito, mas o meu envolve muito mais coisas. E assim, esse código de ética está incomodando justamente porque tem pessoas achando que ser influencer é a mesma coisa que ser nutricionista. Ser coach é a mesma coisa que ser nutricionista. E não é. O código de ética vem justamente para regulamentar as nossas ações enquanto profissionais da nutrição e fazer com que elas sejam éticas. Fazer com que elas cumpram os principais objetivos da nutrição, como eu falei. Então vamos lá, vamos realmente debater o que mudou e vamos ver se isso é antiético de fato. Uma das principais alterações no Código de Ética veio exatamente para regulamentar o uso das IAs na nutrição. Então veio para falar que, em hipótese alguma, a IA pode substituir um atendimento nutricional, já que a gente tem visto aí várias IAs de nutrição sendo distribuídas e publicadas, como se o papel do nutricionista pudesse ser substituído por uma inteligência artificial, coisa que não consegue. O código não veda o nutricionista de utilizar a inteligência artificial. Ele diz que a ferramenta pode ser utilizada para automação de certas tarefas na nutrição, desde que o seu uso seja ético, responsável, transparente com o paciente, baseado em evidências científicas e, obviamente, que você seja crítico e não utilize as informações da IA sem checar se elas são verdadeiras, sem se utilizar do seu senso crítico da sua cabecinha, só não copia e cola. A proteção dos dados dos pacientes é uma das coisas mais importantes que o Código de Ética visa proteger. E é por isso que o nutricionista tem que respeitar a lei de proteção de dados para a divulgação do seu trabalho, para a divulgação de dados dos pacientes, que antes não podia só foto. Agora não pode nem foto, nem divulgação de exame, nem divulgação de nenhum dado, nem que isso tenha sido passado por uma IA. E, gente, isso tá errado aonde? Não tem por que tá errado você não poder divulgar dados de um paciente, sendo que a saúde é algo complexo, gente. Não é raso a partir do ponto de que você faz uma intervenção e a única coisa responsável por mudar aquela taxa no exame do seu paciente foi a sua intervenção nutricional. Não foi, porque a saúde é complexa. Porque depende de inúmeros fatores biopsicossociais que não dependem só da atuação do nutricionista. Fora que você colocar os dados dos seus pacientes numa IA é perigoso também. Então o nutricionista tem que avisar para o paciente se utiliza a IA. E o novo Código de Ética também veda o uso da IA generativa para criar, manipular ou difundir imagens que simulem resultados de pessoas reais. Então você não pode pegar a IA e fazer um esqueminha de uma pessoa emagrecendo por conta da sua dieta. Porque isso pode ser sensacionalismo, induzir o erro ou promessa de um resultado que você não pode prometer. O que eu sou bastante a favor, inclusive. Outro ponto que foi mudado, como eu falei, foi a telenutrição. E agora a telenutrição não é mais uma exceção, ela pode ser a única forma que a pessoa atua. Inclusive, basta ter o registro lá no CFN dizendo que você atua na telenutrição. E além disso, o novo código, ele permite que você divulgue resultados para uso científico. Então, se você for professor universitário, de pós-graduação ou algo do tipo, e precisar utilizar os dados para uma pesquisa, para demonstrar alguma coisa, você pode, com autorização do paciente, e para esse uso científico, não para promoção do seu trabalho e te promover como o emagrecedor. Então, assim, o que o código diz é que você não deve promover o seu trabalho utilizando imagens, dados do seu paciente, seja com vídeos, fotos, áudios, exames ou qualquer coisa que utilize a IA para mostrar esses resultados. Também teve mudança nos honorários, nos preços e nas promoções, que antes a gente não podia divulgar os nossos valores, e agora ele permite, desde que você não utilize estratégias para enganar o público do seu trabalho. Então, agora você pode divulgar o valor do seu trabalho, porém você não pode fazer isso de uma forma apelativa para que a pessoa propositalmente escolha o seu e blá blá blá. Ou seja, gente, o novo Código de Ética está impondo limites para reduzir a mercantilização da nutrição que tem acontecido nos últimos anos.
A questão de marcas, patrocínios continua igual. Antes a gente não podia se associar a marcas e agora a gente continua não podendo. Porque imagina, eu como nutricionista indico a marca fulaninha de água. Vocês não acham que as pessoas vão achar que essa água é mais saudável do que as outras águas? Porque eu, Luna, sou nutricionista e tomo esta água? Não necessariamente é porque essa água é melhor. Mas é porque eu, nutricionista, estou fazendo propaganda dessa água. Isso engana as pessoas de que essa água é melhor do que as outras, o que não é verdade, porque é tudo água. Então, não poder fazer associação da sua imagem com marcas é muito ético. E já estava no outro código. Então, se você não sabia disso, é porque você não leu o código de 2018. E teve uma alteração que eu, pessoalmente, e outros nutricionistas também achamos controversa, que foi sobre o programa de alimentação escolar e nutricional. E aí eu vou falar o que eu sempre defendo. Eu defendo uma alimentação adequada e saudável para todos, principalmente no ambiente escolar. Eu defendo o SUS, eu defendo políticas públicas que deem acesso à alimentação adequada e saudável, que é um direito humano básico a todos os humanos na face da Terra. Então, assim, eu sou a favor do novo Código de Ética Nutricional. Tem outros muitos pontos, e aí eu vou deixar aqui na descrição um site, um artigo do Instituto de Nutrição Comportamental que elenca todos os pontos, quais foram as alterações em cada ponto, o que mudou, o que manteve, o que é novo, o que é ampliado o conceito. E aí vocês podem ver todos os pontos que vocês quiserem, que são mais de 100. E aí, gente, nas redes sociais tá tendo um quiprocó entre nutricionistas que estão contra o novo código de ética e que dizem que isso é um cerceamento das nossas possibilidades na nutrição e que se a gente não puder divulgar as coisas dos nossos pacientes, a gente vai divulgar o quê? As frutas da safra. Poxa, muito que bem, gente. As frutas da safra também fazem parte de uma reeducação alimentar e nutricional, de uma educação em nutrição. Existe muito mais que você pode fazer para divulgar o seu trabalho do que mostrar foto de antes e depois, dados dos seus pacientes. Aí tem nutricionista falando mal de estudantes de nutrição, de outros profissionais à la caralha, em grupos falando mal e mandando perfis de nutris que são a favor do novo Código de Ética Nutricional, falando que somos todos esquerdistas. Falando, inclusive, que a gente não poderia dar nossa opinião política porque o novo Código de Ética proíbe isso. E não tem nenhum artigo que proíba a gente de dar a nossa opinião política. Inclusive, o novo Código de Ética e o anterior já diziam que a nossa prática nutricional tem que ser respeitosa com todos, todas e todes, respeitando religião, respeitando sexualidade, respeitando tudo que um indivíduo precisa para ser respeitado. Que a gente deve estar constantemente em atualização da nossa profissão, que a gente não pode repetir preconceitos e estigmas, terrorismo nutricional. Isso sim está no novo Código de Ética, como sempre esteve, e isso sim regulamenta uma atuação ética de um profissional nutricionista. Um dos pontos importantes também é sobre você poder falar mal de outros profissionais de nutrição. Você não pode falar mal de outros profissionais de nutrição abertamente, mas você pode ir lá e denunciá-los no conselho. Nem sempre, vamos falar a verdade, nem sempre você denuncia e acontece. Porém, entretanto, contudo, todavia, isso não torna ético você expor outros profissionais. Você deve expor a desinformação que esses profissionais estão falando, que é o que eu sempre faço nos meus vídeos aqui no canal e nas minhas redes sociais. Falo mal da informação, falo qual é a informação que está errada, qual informação não temos evidências científicas comprovando que seja eficaz. Então a nossa atuação profissional deve ser baseada nesses princípios éticos que o Código de Ética Nutricional novo busca manter como já haviam nos outros. Então, respondendo à pergunta, sim, eu acho antiético você divulgar os resultados do seu paciente como marketing do próprio trabalho. Porque o que você deve mostrar para
querer as pessoas terem o seu trabalho não é o resultado do paciente XYZ. E sim o que você pode fazer para ajudar essa pessoa a ter uma alimentação mais saudável, a mudar a sua relação com a alimentação, a tirar crenças limitantes em relação à alimentação que a sociedade nos impõe desde sempre. Então é muito mais um trabalho de desculpabilizar o indivíduo, de acolher e de fazer intervenções reais, sem terrorismos e modismos. É isso que é uma nutrição ética, uma atuação ética de um profissional. E para mim, que sempre tive, desde 2018, desde 2016, quando me formei, uma atuação ética que seguia os princípios do Código de Ética do nutricionista, não foi uma novidade o novo Código de Ética, não veio para mudar a minha vida e cercear o que eu faço, porque eu sempre atuei de forma ética e eu sou uma nutricionista e não uma influencer. Tanto que eu nunca falei que eu sou influencer, eu digo que eu sou nutricionista e comunicadora. E o meu trabalho é comunicar, fazer uma educação nutricional, um trabalho de educação nutricional ético e que promova o direito humano a uma alimentação adequada e saudável e não o emagrecimento e resultados estéticos. E também não é para eu ficar rica com isso. Então assim, se você é nutricionista e tá com alguma dúvida em relação a isso, eu indico que você leia esse artigo que eu vou deixar aqui na descrição. Tá rolando também uma consulta pública do CFN diante de toda essa confusão que tá tendo nas redes sociais. Então você pode ir lá também escrever seus pontos, que você não precisa concordar com tudo que eu tô falando. Como eu falei, eu tenho pontos que eu não concordo. Porém, isso não me faz descredibilizar o documento inteiro, porque eu acredito que ele, sim, ainda é muito eficiente para manter a nossa prática nutricional ética. Bom, e eram essas as perguntas que eu tinha para responder para vocês no dia de hoje. Se você tem alguma pergunta em relação à alimentação, nutrição ou qualquer outro assunto, deixa aqui nos comentários. Vai que eu faço um vídeo respondendo a sua pergunta. E se você chegou até o final desse vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. E se você gosta do meu trabalho, quer contribuir financeiramente, quer se tornar membra ou membro do canal, ou até marcar uma consulta comigo, todas essas informações vão estar aqui na descrição. E é isso, beijo e até a vitória!